Boa tarde a todos, a todas, que a paz de Jesus possa estar nos nossos corações. Nós vamos falar hoje sobre o Espiritismo e a alegria de viver, ou é a alegria de viver, né? Ou é a alegria de viver. E é muito bom porque nós estamos aqui, o que já é uma alegria, né? Num feriado, numa quinta-feira de tempo nublado, mas é a primeira alegria que essa doutrina nos traz, estarmos aqui. Nós caminhamos tanto, mas tanto, né, por tantas existências, e lendo há pouco tempo uma obra sobre a Joana de Ângeles, a trajetória dela, e na contracapa, né, logo no início da obra, ela nos dizia que aceitou o trabalho de vir, né, como mentora do Divaldo, na tentativa de resgatar aqueles que estiveram com ela no caminho e que se perderam. Aí eu fiquei pensando, né? Toda a história de Joana de Ângeles, ela como Joana de Cusa, acabar daquela maneira, e agora vem trazendo todas essas obras, todas essas informações, para que nós possamos aceitar essa rendição mesmo, né? Tudo isso que a doutrina, nos rendermos a tudo isso que a doutrina nos oferece. E aí nós ficamos analisando toda a nossa trajetória, todas as bênçãos de Deus, lá desde o início, com Moisés, os profetas, os filósofos gregos que vieram nos falar, até que nós estávamos num caminho melhor, um pouquinho mais avançados, e o próprio Jesus nos veio. E aí, o que nós fizemos? Colocamos Jesus na cruz, não é? Mas ele não ficou zangado conosco, não. Tanto ele sabia que ia ser este final, que ele sempre nos falava lá no Velho Testamento. Tantas passagens nos falam da vinda dele, do retorno dele à pátria, que nós não entenderíamos. E aí, ele vai e nos promete um Consolador, né? Esse Consolador maravilhoso que está lá no capítulo 6 do Evangelho, o Consolador prometido por Jesus. E aí nós vamos lá no iniciozinho do Livro dos Espíritos, né, e vamos vendo os princípios básicos dessa doutrina. Por que ele é a nossa alegria de viver? Primeiro princípio básico, a existência de Deus. Sabemos que Deus existe. Todos nós sabemos. Mas nós já entendemos Deus? Ainda não. Essa essência de Deus, a gente ainda não consegue entender, né? Tanto que Kardec pergunta o que é Deus, e não quem é Deus, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Mas nós sabemos da existência dele. Nós sabemos que ele nos criou. Nós sabemos que é a inteligência primária, não é? E é tudo isso que nós observamos. Se nós nos analisarmos, olha a beleza de Deus em nós. Nós somos centelha dele. Recolhemos alguns princípios, alguns autores, e o primeiro que nós temos, né, e que o Livro dos Espíritos nos fala tão bem, a afirmação pura e simples de Deus como verdade suprema, que antecede a nossa razão e a ela se impõe. Então, Deus antecede a nossa razão e a ela se impõe. Tem uma historinha muito interessante do Simonetti, que ele nos conta que havia um crente, né, crente em Deus, naquela doutrina que ele processava, e um ateu. E esse ateu ali não aceitava de jeito nenhum a existência de Deus. Aí um dia eles estavam na vitrine de uma loja e havia uma caixinha de música. E aquela bailarina dançando. E o ateu olha para o crente e diz: meu Deus, que obra de arte! Quem deverá ter sido o autor de uma obra tão maravilhosa? E aí o crente diz: não, ela se fez sozinha.
não há um autor. E ele disse, mas como uma obra tão bela não tem um autor? E ele disse, se você não acredita na obra, que a obra tão bela que é a natureza tenha um autor, como é que você acredita que uma caixinha de música possa ter? Não é? E essa obra tão bela está aqui. Primeiro por nós mesmos, né? O nosso organismo, a nossa questão toda de vida, tudo isso que nós observamos. Os pássaros, as flores, a Joana de Ângeles costuma dizer que Deus assina as suas obras nas flores. É bem poético, mas é. Né? As pessoas hoje, elas andam tão corridas na vida que não percebem se a lua está cheia, está quarto minguante, está, né, quarto crescente. As pessoas correm o tempo inteiro e perderam a observação das coisas maravilhosas, das coisas que acontecem. Né? São as florestas, são os rios, e a gente vai analisando, a gente liga a nossa televisão e eu não vejo mais televisão, eu não vejo mais nada, porque só tem coisa ruim. Mas se nós passearmos um pouquinho, nós vamos observar que tem programas fantásticos, né? Que nos dão um entretenimento e que nos mostram a natureza de maneira brilhante, de maneira bela, que a gente observa assim e diz, meu Deus, eu vi há pouco tempo de um cego, ele é uruguaio ou paraguaio, não me lembro bem, ele veio morar aqui e ele trabalha na pesquisa dos cânticos dos pássaros. Então, ele anda pelas florestas, gravando os cantos dos pássaros. Uma coisa, assim, de observador, né? Um observador mais atento, vai olhar aquilo e dizer, meu Deus do céu, ele não vê. Ele, com a percepção auditiva, ele consegue a manifestação daquela beleza da floresta. E ele grava, leva para casa, coloca no computador dele, que não tem o monitor, né, porque ele é cego, então só tem o áudio, e ele fica ali. Né? E tem grandes pesquisadores de outros locais já trabalhando na sua obra. Né? Ele está levando esse conhecimento para outras esferas da natureza, né? Dos pesquisadores da natureza. E nós vamos correndo, né? O mundo precisa ganhar dinheiro, a gente precisa disso. E não se dá tempo de perceber a natureza em si, as coisas de Deus. E essa natureza que conspira a nosso favor o tempo inteiro. A segunda afirmação de um atributo de Deus, que é a sua existência, a sua imanência. Então, Deus existe, independente da gente querer, da gente acreditar, até aquele mais ferrenho ateu, não é? Um dia ele vai se colocar de joelhos, simbolicamente falando, diante da divindade, diante da certeza dessa grandeza que é Deus em nós. Tem coisa mais bela, e falávamos disso lá no nosso grupo de estudo no outro dia, sobre o nascimento de um bebê. Não é? Tem coisa mais sublime que a mulher, né, gerando uma criança, aquele novo ser que chega para o cumprimento, erradamente ou não, é a maneira que ele puder levar uma nova existência. Então, é uma das belezas maiores, né, de Deus, é esse nosso ir e vir, essa grandeza que a gente vai falar mais tarde. A afirmação de que não podemos duvidar dele e da sua existência, não porque estejamos proibidos de fazê-lo, mas porque há uma impossibilidade lógica de duvidar. Então, a gente não está proibido de não acreditar em Deus. Não existe isso, não é? Mas nós também não temos argumento para duvidar. Por mais que se queira, né, e são questões que muitas vezes são discutidas. Não é? Eu não acredito em Deus, porque eu não vejo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não percebo isso ou aquilo. Mas não tem lógica, não é?
não se acreditar que tudo isso tenha se criado sem uma inteligência anterior que veio nos trazer todas as possibilidades. Não é? Quando até, e a gente brinca que tem aquele ateu, graças a Deus, né? Que no momento de dor mesmo, no momento de grande sofrimento, ele consegue, outros historinha que é muito contada nas casas daquele que quebra, né? O farmacêutico que faz o remédio errado e dá à criança a medicação errada, e quando a criança vai correndo para casa para levar a medicação, cai e quebra o vidro. E ele percebe que havia formulado a receita de maneira errada. E ele era um ateu ferrenho, e ele diz: Deus, se o Senhor existe mesmo, não permita que esse paciente tome essa medicação. Aí a criança volta correndo e diz: moço, por favor, faz novamente o remédio que eu caí, o vidro quebrou. Então, a partir daquele momento, não havia mais nenhuma razão para que ele não acreditasse em Deus, não é? O nosso Pai Supremo. A afirmação de que isso é essencial, ou seja, de que no nosso estado de evolução, não precisamos de mais do que essa compreensão, que nos basta. Então, quando Kardec pergunta aos espíritos o que é Deus, e os espíritos respondem, né, que ele é a causa de todas as coisas, a inteligência primeira. Pronto, acabou. Nós não temos ainda um estado evolutivo para um entendimento dele. E quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, é porque Jesus já atingiu um patamar evolutivo tão grande que ele consegue penetrar, vamos dizer assim, nesses mistérios, não é, que é a existência de Deus. Então, quando nós chegarmos a esse patamar evolutivo em que Jesus nos trouxe, né, todo esse conhecimento, todas essas promessas, todo esse manancial de consolo, que é a doutrina que ele nos prometeu, quando nós tivermos esse entendimento de Deus, né, o entendimento da essência de Deus em nós, como Jesus já tem, aí sim, aí nós estaremos aptos a essa compreensão e a essa aceitação maior. Porque quando o Jesus sintetiza aquele mandamento, né, amar a Deus sobre todas as coisas, que ele diz, ele sintetiza os 10 num, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, numa mensagem a Joana nos fala, para que nós possamos, né, trabalhar esse mandamento de Jesus de trás para frente. De trás para frente. Amar a nós, primeiro. Né? Primeiro, amar a nós. Porque se eu não me amar, eu não posso amá-lo. Não posso amar ninguém aqui. Primeiro, eu tenho que me amar. Me auto-perceber, me auto-perdoar. Não é? A partir do momento que eu consiga esse amor a mim mesma com todas as dificuldades que eu ainda tenho na minha evolução, mas a partir do momento que eu começo a um entendimento de mim mesma, a essa compreensão, e como está lá no Livro dos Espíritos, né, na pergunta 919 e na 919A, para nós fazermos esse mergulho no nosso autoconhecimento, né, na nossa autotransformação, que não é fácil, mas a partir do momento que a gente começa a fazer isso, nós vamos entendendo o outro. Vamos entendendo a essência do outro, a dificuldade do outro. E nesse entendimento, nós vamos entendendo a essência de Deus. Porque o outro tem tantas dificuldades, uns têm menos, outros têm mais do que nós. E muitos estão no mesmo patamar em que nós estamos. Então, quando nós aprendemos a nos amar, quando nós, uma vez ouvindo uma entrevista do Raul Teixeira, a entrevistadora perguntou para ele assim, Raul, por que a gente não evolui mais rapidamente? Ele falou assim, porque nós nos odiamos.
Aí eu pensei, falei, Jesus, será que eu me odeio? Aí o Raul começou a transitar nas coisas mínimas que nós fazemos conosco mesmo, né? Ele falou da alimentação, ele falou das pequeninas coisas, né? Pela alimentação, todas as coisas do nosso dia a dia. Porque no Evangelho fala cuidar do corpo e cuidar da alma. E muitas vezes a gente não cuida nem de um nem de outro. Fica na periferia, né? Fica só... E o Raul falou disso, né? Das pequeninas coisas. Aí ele começou a perguntar quem toma a medicação até o fim, que às vezes a gente vai ao médico, o médico passa a medicação, a gente começa a melhorar, abandona. Né? Aí o médico, as taxas estão altas, e a gente diz, só hoje, dia 30, é feriado de Corpus Christi, não custa nada, né? Comer uma coisinha aqui, né? Amanhã eu volto para a dieta. E isso é inerente de nós, não é? A maioria faz isso. Então o Raul começou a falar dessas pequeninas coisas, não é? Da bondade de Deus que nos dá mais uma oportunidade e que muitas vezes nós negligenciamos. E aí ele chega na parte maior da nossa evolução, que aí é cuidar essencialmente, né, de maneira mais aprimorada do espírito, que aí vai trabalhar o pensamento, vai trabalhar tudo aquilo que nós conhecemos, porque ouvimos aqui toda quinta-feira e os livros estão aí todos para nos ensinar. O segundo, né, que nós vamos trabalhar hoje, a segunda é a imortalidade. É muito bom saber que nós somos imortais, não é? Bom saber que nós somos imortais, que a gente não vai morrer nunca. Como diz o Raul Teixeira também, perguntaram para ele assim uma vez, Raul, espírita tem medo de morrer? Ele, não, de jeito nenhum, não tem problema com a morte, desde que não seja dele nem no familiar dele. Né? Não tem problema nenhum. Aqui ninguém, no Meia não, né? No Meia todo mundo, ninguém tem medo de morrer. Só lá em Jacarepaguá, onde eu moro, né? Aqui não. Então, que bom, gente, nós não vamos morrer nunca. Olha que beleza, não é? Nós não vamos morrer. Nós somos imortais. Olha o que a doutrina nos fala. E né, nós não fomos imortais, vamos passar de uma dimensão para outra. Quando a validade acabar, não é? E olha, vamos deixar a validade acabar no tempo certo. Não vamos adiantar nada. Aí vem lá a entrevista do Raul Teixeira, que a gente se odeia. Não é? Vamos deixar a validade acabar no momento certo, não vamos antecipar nada. Não é? E a imortalidade, pré-existência, existência e sobrevivência da alma, recursos imprescindíveis para quem foi criado por um Pai justo, amoroso e misericordioso, com livre-arbítrio, né? Com livre-arbítrio para fazer as suas escolhas, e a lei de causa e efeito, que será a grande educadora de nossas ações. Então, pré-existência, já existimos, né? Essa é a existência e a nossa sobrevivência. Aí foi tão consolador saber disso, né? É tão alegre, traz tanta alegria saber disso, porque quando a gente pensa assim, ai meu Deus do céu, eu sou tão orgulhosa ainda, eu sou tão prepotente, mas eu tenho jeito, porque eu sou imortal, eu já vivi lá atrás, não sei quantas reencarnações, quantas existências, estou vivendo aqui, mas eu ainda tenho muitas. Olha que coisa consoladora que Jesus nos trouxe, não é? Que a doutrina espírita nos trouxe, que a espiritualidade, através do Livro dos Espíritos, nos dá essas informações, esse manancial de informações que nós temos. O nosso livre-arbítrio. Eu vou usar uma expressão muito antiga, que eu nem ouço mais, mas meu pai falava muito. O pai de vocês devia falar também. Eu vou fazer o que me der na telha. Não se falava muito isso antigamente?
Então, a gente sai fazendo o que dá na telha. E depois vai ter o quê? A consequência. Mas nós usamos o nosso livre-arbítrio. Eu posso fazer as minhas escolhas. Eu posso ser feliz e posso não ser feliz. Eu é que vou escolher. Hoje, e a gente vai voltar lá nas oportunidades, não é? Moisés, os profetas, os filósofos, Jesus, a doutrina espírita. Jesus diz no próprio Evangelho que ele não falou tudo. Jesus falou tudo? Ele ainda não podia falar tudo, está lá no Evangelho. Mas ele disse que o Consolador ficaria conosco para sempre e nos traria novas informações. Kardec falou tudo? Também não. Nós não estávamos prontos, ainda para novas descobertas. Aí depois vem quem? Chico Xavier. Aí Emmanuel nos traz aqui, ó, os 4 livrinhos básicos do Emmanuel que a gente estuda. Aí vem André Luiz, trazendo aquelas informações todas do mundo espiritual. Como nós chegamos lá, como é a nossa vivência lá. E a gente vai estudando, não é, as obras de André Luiz, vai tendo novas descobertas. Por quê? Estávamos um pouco mais adiantados para absorvermos novas informações que esses espíritos nos trazem. Aí depois nós estávamos um pouquinho mais prontos. Aí vem a Joana de Ângeles e falando do eu profundo, da psicologia profunda, né? Trazendo o que está lá, lá na introdução do livro dos Espíritos. Kardec já nos fala num pedacinho lá de psicologia, né? Que no futuro, né, nós teríamos uma amplitude maior disso tudo, que agora a Joana nos traz todas essas descobertas do eu profundo, né? Trabalharmos em nós essa reformulação. Não podemos mais colocar as nossas responsabilidades no outro. Eu sou tão infeliz por causa do meu marido, eu sou tão infeliz por causa do meu filho, eu sou tão infeliz. E aqui está, na imortalidade, o nosso livre-arbítrio, o direito de escolha, não é? O entendimento do outro, que nós já falamos. Aí a Joana vem e traz... É fácil ler Joana de Ângeles? Não, não é fácil, não é? É complicado para muitas pessoas. A linguagem que ela usa, né? Quando não tem uma formação acadêmica dentro da psicologia, a gente tem alguma dificuldade. Mas alguns companheiros estão dizendo, ela está começando a escrever mais facilzinho, né? Algumas obras estão com uma linguagem mais tranquila para o nosso entendimento. Então, aí, olha, como nós vamos caminhando, como vem toda essa programação lá de cima. Agora, você vai lá e faz, leva para eles isso, que eles já estão um pouquinho mais adiantados. Não é assim na escola? A criança entra na escola e não vai lá. Mas, no meu tempo, né, era ginásio, era primário, ginásio, não é o científico, o clássico. A criança, eu não fui direto, né, do primário para o clássico. Né? A gente passava pelo ginásio. Hoje eu não sei mais nada, 5º ano, né? Eu não tenho mais criança próxima, então eu não sei mais como tudo isso funciona. Mas então nós vamos vendo que as metas são previamente estabelecidas conforme nós vamos aprendendo mais e as nossas mentes vão se abrindo. Não é assim nos estudos. A gente forma um grupo de estudo do Livro dos Espíritos. A gente vai todo o Livro dos Espíritos. Quando a gente retornar, pega uma pergunta lá, 814. Se estudarmos aquela pergunta hoje, a gente vai ter, vai discutir, vou falar, ela vai falar, ele vai falar. Daqui a um ano, a gente vai ver, tinha uma vírgula aqui que eu não percebi na resposta. Então, isso aqui
tem uma vírgulazinha aqui que nos dá uma amplitude maior. Porque às vezes a gente lê o livro, mas não estuda. E quando a gente senta num grupo para estudar, que a gente observa, aí o outro diz, não, mas não é assim não, Lúcia, olha, Kardec aqui quer dizer isso assim, assim. Gente, o expositor não sabe tudo também não. Às vezes eu peno lá em casa, porque a gente senta ali, abre o livro e fala, meu Deus, o que é isso aqui? O que Kardec quis dizer aqui? Por isso que no Evangelho vem tudo sacramentadinho, né? Vem a parte do Evangelho, vem a explicação de Kardec e vem o quê? As instruções dos Espíritos. Vem tudo arrumadinho para o nosso entendimento. Pluralidade das existências, que também é o renascimento no corpo físico, representando a oportunidade de desenvolver as perfeições contidas em germe. Então, pluralidade das existências. Nós fomos criados simples e ignorantes. E através dessa lei magnífica da reencarnação, dessa imortalidade, dessa pré-existência, dessa existência, dessa sobrevivência, através de tudo isso, nós vamos nos aprimorando. E estamos mesmo nos aprimorando? Estamos? Estamos. Não com a rapidez que poderíamos. Mas algumas pessoas, assim, bem íntimas, nossa, às vezes assim, poxa, você está... Se fosse naquela situação, você hoje, hein? Porque às vezes a gente, enche a boca d'água, deixa passar. Aos pouquinhos nós estamos aproveitando. Nós não podemos mais pensar, agora eu sei da pluralidade das existências, eu ainda gosto de ser bem orgulhosa, então vou deixar para a próxima esse acerto. Cabe aí, gente? Numa só a gente não vai. A gente não vai acertar tudo nessa, mas a gente pode... Algumas arestas a gente já pode trabalhar, e já trabalhamos algumas. Se nós analisarmos o decorrer dessa existência, nós vamos ver que já construímos alguma coisa. Nós vamos ver que já tomamos atitudes, fazemos escolhas mais aprimoradas para a nossa evolução. Nós já deixamos algumas coisas sem sofrimento. Sem sofrimento. Eu gosto de contar uma historinha muito interessante, que nós, em 1998, houve um congresso espírita internacional lá em Portugal. E aí nós fomos com o Sérgio, eu, mais amigas e tal. E havia uma companheira que ela decidiu assim, eu não vou comer mais carne. Não quero mais comer carne. Aí passou a não comer carne de jeito nenhum. Aí, numa tarde livre, nós fomos... foi num café da manhã, tinha aquela mortadela italiana. Aí, eu ainda podia, porque não tinha essas coisinhas todas, que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Eu abri o pãozinho, enchi de mortadela. Aí a companheira olhou e falou assim, ai, Lucia, eu nunca gostei muito de presunto, não, mas mortadela sempre foi a minha paixão. Bota 2 fatiazinhas no teu pão por mim. Aí eu falei, não, você está com vontade? Come. Não, eu prometi, eu falei para mim mesma, não como mais nada de carne, não como mais. Gente, ela não falou não, mas eu acho que aquela mortadela ficou dançando assim na mente dela o resto do dia. E eu falei para ela, você não está pronta ainda para tomar uma atitude tão drástica, não é? Ela, não, mas eu prometi. Gente, eu comi o meu pãozinho ali, feliz da vida, cheio de mortadela, e aí eu falava para ela, a baba está escorrendo aqui do lado, come, não sofra. Mas ela não comeu.
deve ter sofrido o dia inteiro. Então, eu conto essa historinha para a gente ver quanto nos traz sofrimento, às vezes, medidas drásticas. E a doutrina não pede isso, pede. Porque a doutrina é a alegria de viver. Né? Igual uma companheira chegou nova lá na nossa casa e falou, antigamente eu não era espírita, eu fazia dança de salão. Agora eu não faço mais, não vou mais. Eu falei, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Ela, não quer. Eu falei, menina, deixa de ser boba, vai lá fazer tua dança de salão. É um exercício. A doutrina não proíbe. Fazer dança de salão, dançar é muito bom, rir é muito bom e a festa é muito bom. Desde que a gente não exagere na dose, nas coisas. A doutrina não nos proíbe nada, está aqui. Aí ela voltou. Depois da gente falar tanto, ela voltou para a dança de salão. Não, porque agora, o que é isso, gente? Por que a gente toma essas atitudes? Vamos lá na Maria e Marta escolheu a melhor parte. Quando Jesus fala para Marta, que a Marta fala, eu trabalhando tanto, e Maria sentada aos teus pés, Senhor. Ele diz, Marta, Marta, porque se preocupa com pouca coisa? Maria escolheu a melhor parte, a que nunca lhe será tirada. E Marta diz, perdão, Senhor, são as coisas arraigadas dentro de nós. Então, a gente vem em todas essas existências, né, nessas pluralidades das existências, nós vamos trazendo dentro de nós, do nosso espírito, essa coisa do pecado. Não é? Essa coisa do pecado, isso não pode, isso é pecado, vai para o inferno. E a gente armazenou tanta coisa dentro de nós que a gente tem dificuldade de trabalhar isso. A gente tem ainda, algumas criaturas trazem toda essa problemática do pecado original, porque todo mundo passou pelas religiões, pelo protestantismo, né, pelo catolicismo, mesmo quem nasceu em berço espírita hoje, em outras existências, já passaram pelas outras religiões, em que era pregada ali o fogo do inferno, né, o purgatório, aquela coisa toda, e a pessoa foi trazendo aquilo tudo. E é essa lição maravilhosa que a Joana de Ângeles vem nos trazendo na parte de psicologia. Vamos tirar essa argamassa pesada, vamos trabalhar em nós essa imortalidade, essa pluralidade, trabalhar em nós essa leveza que a doutrina espírita nos traz. Essa leveza. Bom, eu vou viver outras existências, mas desde já eu preciso trabalhar em mim, no meu interior, no meu espírito, todas essas coisas. O problema maior nosso é que nós sabemos que somos espíritos, mas o que nós vemos é o quê? Quando a gente olha no espelho, é a matéria. Então, essa separação, eu não sou Lucy, eu estou. Né? Eu estou Lucy, eu não sou. Nessa existência, eu me chamo Lucy. Mas, em outras existências, eu vesti outras personalidades. E a minha individualidade é que é o meu espírito, que é imortal e que transita por todas essas existências. Comunicabilidade com os espíritos, intercâmbio entre os dois mundos, revela ao homem a existência do mundo espiritual, de onde todos procedemos e para onde iremos após a morte física. Toda a nossa codificação começou com essa comunicabilidade, essa beleza. A gente tem ideia de quantos, quando ele começou aqui, falou nos desencarnados, né, que estão aqui, acreditamos nós, em número muito maior. Somos poucos encarnados, mas a gente pode intuir que o salão está cheio de desencarnados que vieram estudar conosco. Então, esse intercâmbio existe desde que o homem existe. Né? Desde que o homem existe. Essa comunicação. Quando Moisés proíbe, né, o intercâmbio,
do mundo material com o mundo espiritual foi exatamente por quê? Por causa dos abusos. Então, Moisés proíbe. Mas essa comunhão é comum, né? Meu amigo espiritual está aqui me intuindo, dele para dirigir, o dela. Todos nós estamos cercados, a espiritualidade nos diz, por uma multidão de espíritos o tempo inteiro. Então, nós vamos vendo que essa comunicação fantástica, nós não estaríamos hoje aqui estudando a alegria que a doutrina nos traz se não fossem eles. Né? Que através das mesas girantes, através de todas aquelas informações, nos foram trazidas por eles. Eu uma vez ouvi antes tinha o CERJ, né? Tinha Niterói aqui, né? E aí o presidente, isso tem bastante tempo, de Niterói, ele foi fazer uma explanação, e ele disse que estava pintando a casa dele. E aí ele ia lá, né, na hora do almoço, supervisionar, que ele trabalhava perto, como estava indo o pedreiro lá na casa dele, o trabalhador. E um dia, quando ele chegou na casa dele, na hora do almoço, o pedreiro falou assim: eu vou me embora, não trabalho mais com o senhor. Aí ele falou: por quê? Eu estou pagando direitinho, o senhor está acontecendo alguma coisa? Tá. Porque Moisés proibiu falar com os mortos. Aí ele percebeu que tinha um livro dos Espíritos em cima da mesa, né? Aí ele falou: eu sei que Moisés proibiu por causa dos abusos. Aí começou a conversar com ele. Aí falou para ele assim: como é que Maria soube que Jesus viria? O anjo Gabriel, né, informou para ela. Aí ele veio trazendo todas as informações inerentes, né, a essa comunicação dos espíritos para conosco, desde lá do Velho Testamento. Como é que aconteceu isso? Aí ele ia dizendo: não, foi assim, né? Como é que aconteceu isso? Aí ele falou: não, foi isso. Ele falou: então, desde lá da Bíblia, desde lá de trás, sempre houve. Mas sempre houve, aconteciam com as pitonisas. Aí ele veio trazendo toda a história da antiguidade, dessa comunicabilidade. Aí ele falou: tá bom, o senhor me convenceu, eu vou continuar trabalhando aqui na sua casa. Né? Porque é natural. Né? Tudo isso é natural, sempre aconteceu. E não é bom a gente, não é mais uma alegria de ser espírita? Né? De saber que tem uma infinidade dos queridos amigos espirituais nos trazendo. E aí nós vemos como a bondade de Deus, a misericórdia de Jesus, na escolha de todos esses que viriam nos trazer as informações. E nós vamos ver Agostinho, São Luís, né? São o quê? Religiosos da Igreja Católica, que vêm nos informar tudo o que acontece lá. Vem nos falar no Livro dos Espíritos, vem nos falar do Evangelho de Jesus, essa pleiade de espíritos que, quando aqui estavam, vestiram os hábitos católicos. Então, nós vamos vendo que todas as observações, todas as informações são previamente preparadas para que nós possamos estabelecer as nossas metas de evolução, dentro de tudo aquilo que Jesus nos prometeu. Esse consolo, quando nós observamos todas as condições em que vivemos hoje, nesse momento tão difícil de transição, quando nós ligamos os nossos aparelhos, televisores, quando nós lemos os nossos jornais, quando nós aquietamos, né,
o nosso coração através da piedade por esses espíritos todos que transitam conosco no caminho, trazendo tantas dificuldades ainda para esse aprimoramento, né, que não conseguem ainda ouvir a voz nem da razão, nem do coração, e que hoje nós já sabemos dessa bondade de Deus e que já podemos, através dessas escolhas, pensar: isso aqui eu não quero mais para mim. Isso aqui vai me trazer dor. Isso aqui vai me trazer sofrimento. Isso aqui vai me trazer comprometimento para o meu futuro. Como é bom esse entendimento, como nos traz felicidade, esse entendimento do patamar evolutivo de cada um de nós. É por isso que nós precisamos dessa tolerância, né? Dessa paciência, dessa tolerância com todos esses irmãos que estão perambulando conosco no caminho. Porque, graças a Deus, nós temos também o esquecimento do nosso passado. Apesar de sabermos que já vivemos muito, nós temos o esquecimento. Então, nós não sabemos dos nossos atos, mas pelas reações, algumas reações que nós temos hoje, a gente sabe muito bem por onde nós caminhamos, não é? Em alguns momentos, quando nós saímos do eixo, nos equivocamos na nossa maneira de agir, de pensar, nós, pelas nossas reações, podemos falar: puxa, não era mais para falar dessa maneira, não era mais para pensar dessa maneira, porque nós temos esse conhecimento, não é? E a pluralidade dos mundos habitados, que é outra certeza tão grande, a gente ama tanto, eu pelo menos amo tanto esse planeta, esse meu lar atual, eu acho que todos nós amamos, né? Esse planeta. Só que muitas vezes nós esquecemos dessa pluralidade e vamos colocando a nossa terra como se fosse única, né? Esquecemos disso e estudamos na doutrina que existem planetas muito mais evoluídos que o nosso, planetas em situações iguais ao nosso e outros inferiores ao nosso. E sabemos dessa rotatividade que muitas vezes acontecem, né? Como a espiritualidade nos fala, que através da regeneração muitos não terão condição de ficar aqui mais. Como nós outros, né? Quantos de nós, a gente não sabe que se foi criado aqui na Terra ou se veio de outro planeta. Então, a espiritualidade nos diz que é uma decorrência da existência de Deus, que cria espíritos simples e ignorantes para fazerem seu desenvolvimento até alcançarem a perfeição e a felicidade, dando-lhe para isso mundos materiais mais ou menos densos e mundos mais ou menos espiritualizados para os espíritos mais evoluídos. Quando aqui fala em felicidade, tão cantada e decantada a felicidade. Nós podemos ser felizes? Jesus falou: a felicidade não é desse mundo ainda, não é? A felicidade ainda não é. Mas nós podemos ser felizes? Podemos, gente? Pode falar. Podemos, não podemos? Podemos ser felizes. Quando nós estamos aqui, nós estamos nessa tarde feliz, aqui juntos. Quando nós estamos com os nossos familiares, complicados ou não, né? Porque ali dentro do lar é que a gente começa a colocar o amor em movimento, que a gente começa a aprender a amar. Quando a gente vê todo esse trabalho, né, da espiritualidade maior em torno de nós, quando nós vimos essas observações que Kardec nos trouxe do entendimento
desses fatores todos que a doutrina preconiza, de todas as oportunidades que cada um de nós tem no decorrer das suas existências. Quando nós observamos o mundo ao nosso derredor, e nós, às vezes eu olho, gente, eu entro no metrô, ando pela Rua do Ouvidor, que desde que eu me aposentei, quase não vou ao centro da cidade, mas quando eu vou, que eu vejo aquela multidão, eu digo, Deus é muito bom para tomar conta de tanta gente. Cada um ali na sua peculiaridade, cada um ali com a sua dor, cada um com o seu entendimento. E ele ali, com todos esses espíritos que vieram nos falar da grandeza do amor de Deus por todos nós. Quando falamos, pensamos em felicidade, a maioria da humanidade pressupõe que a felicidade está nas coisas materiais. Até podemos, levar em alguns momentos para esse lado. Não é, eu vou ser feliz se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, né? Mas essa felicidade é tão fugidia, daqui a pouco, aquilo já não nos serve mais. Não é aquilo que a gente almejava tanto, já não tem o valor que nós dávamos. E quando nós observamos tudo isso que a gente estudou hoje, todos esses princípios básicos, fundamentais da doutrina, e quando a gente percebe, nesse estudo, desses princípios, que tudo está aqui, nas nossas mãos. Nas nossas mãos. A Maria não pode fazer por mim. Ela pode, se um dia eu chegar aqui muito doída, chegar, Maria, dá para conversar um pouquinho comigo? Ela pode me ouvir e, à luz do Evangelho, conversar comigo. Mas o caminho a ser trilhado só vai ser trilhado por mim. Eu é que vou ter que trilhar esse caminho. Cada um de nós precisa estar com o outro, conviver com o outro, para crescermos juntos. Mas da mesma maneira que nós chegamos aqui, quando nós formos embora, nós vamos sozinhos. Sozinhos. Nós e as nossas ações. O papai e a mamãe podem até estar lá, nos esperando. Mas aí, quando nós olharmos, falamos, meu Deus, quantos ensinamentos eu tive, quanto pouco eu fiz. Quantas oportunidades eu tive e quanto eu caminhei pouco. E aí nós vamos analisando desde já esse nosso caminho. O que é que nós queremos para a nossa felicidade? Qual é a atribuição que nos cabe na nossa relação? Houve um seminário do Divaldo, lá no Rio Centro, eu acredito que foi o ano passado, que a minha irmã disse que ele comentou lá, que todos nós que estamos juntos na doutrina, todos somos velhos conhecidos. Alguém duvida disso? Eu não duvido, nem um pouquinho. Que todos nós somos velhos conhecidos, que erramos e acertamos juntos. E a grandeza de Deus nos uniu hoje, dentro do Consolador prometido, para que através dessa convivência juntos, todos nós possamos caminhar. E é muito bom esse intercâmbio, é muito boa essa convivência, é muito bom observarmos tudo que a gente estudou aqui nessa tarde e agradecermos todos os dias pela grandeza de Deus em nós, pela certeza da sua misericórdia em nós, para que nós possamos perceber que a providência divina atua nas nossas vidas em todos os momentos, até naquele momento em que nós sofremos tanto, que dói. Muitas vezes a nossa dor moral é tão grande
que dói até fisicamente, em muitas ocasiões. Dói até fisicamente. E às vezes a gente não sente até aquela disposição de se encontrar com Deus numa prece bem sentida. Muitas vezes, né, a gente pensa, puxa, eu acho que Deus esqueceu de mim, eu estou passando por uma dificuldade tão grande. E aí, a gente chega e aí bate ali. Tem uma historinha particular, que um dia eu cheguei na nossa casa, numa quinta tarde, e naquele dia eu tive muito problema na minha casa. Não é problema familiar, de discordância, nada, de doença, né? De doença. Então, era uma situação muito grave de doença. E eu fui para o centro, eu tive que tomar uma atitude muito séria em torno dessa doença. E aí eu cheguei, né, no centro, arrastando, né? A vontade era ter ficado em casa, ficar deitada, pensando, será que eu tomei a atitude certa? Será que era isso mesmo que precisava ser feito? Aquelas dúvidas que a gente ainda tem. E aí eu vim, né, aqui não é, aqui é direto, né, mas lá na nossa casa é dividido, né? A assistência é dividida. Então eu vinha pelo meio, procurando um pedacinho para sentar. Uma companheira levantou lá da primeira fila, foi lá no meio do salão e falou assim, Lucy, eu posso te dar um abraço? Eu falei, não pode não. Você deve me dar um abraço. Gente, aquela menina me abraçou. Mas ela me abraçou. Que aí eu, com esse tamanho todo, ela mais alta, eu botei minha cabecinha assim no peito dela, ela me abraçou. Quando ela me soltou, eu estava outra. Sabe? Eu estava outra. Sentei no meu lugar, assisti o trabalho todo, fui para casa, feliz da vida, contente da vida, dever cumprido. Gente, não acontece com a gente o tempo inteiro. Não acontece. Não é que vem um companheiro te dar um abraço, ou então você teve problema no trabalho profissional, chega aqui alguém dá um sorriso para você, diz, ai, que bom, você... Ai, a gente sente, aqui, comunicabilidade. Eu brinco sempre com ela, eu digo, Irene, naquele dia o teu amigo espiritual falou para você, vai lá, dá um abraço nela que ela está precisando. E quantas vezes essa comunicação a gente deixa passar, não é? Eles estão dizendo, vai lá, faz isso, vai lá. E a gente, isso é pensamento meu, não tem nada a ver, e deixa passar essas grandes oportunidades. E a doutrina é simplesmente isso. Né? É alegria no coração, é sorriso. Aqui eu percebo, quando eu venho às quintas, que todo mundo é coeso, não é um número muito grande. Mas eu falo de uma casa que a assistência lota, é muita gente. É muita gente, muita gente. Né? Aí eu costumo brincar com eles, eu digo, gente, já olhou para o lado? Porque, às vezes, quando a casa é muito grande, a gente entra, senta, nem olha quem está do lado. Né? Eu falo, gente, vamos brincar um pouquinho, olha para o teu lado esquerdo, olha para o lado, dá um sorriso, cumprimenta, né? Não precisa falar para não atrapalhar a reunião, senão vira tumulto. Mas olha para o lado, dá um sorriso para o companheiro que está do teu lado. Muitas vezes, aquele companheiro que sentou, acabou de sentar ali, está precisando de um apoio muito grande. E, às vezes, basta um sorriso. Né? Um sorriso só para que a gente consiga amenizar a dor daquele companheiro. E a gente entra, senta, assiste a reunião, toma o passe e vai embora. Não é? E, muitas vezes, não viu nem se era homem, se era mulher, quem estava do nosso lado, quando a reunião é muito cheia. Então, que Jesus possa nos abençoar, que a gente possa ter a noção mesmo, né, de tudo isso. Tem um companheiro jovem lá da nossa casa, ele costuma dizer que nós, espíritas, estamos sentados em cima de um pote de ouro. Sentados em cima de um pote de ouro. Ele sempre brinca assim conosco. E realmente é.
né? Que é tudo isso que a gente falou e muitas coisas mais que vocês escutam toda quinta-feira aqui ou que falam às quintas-feiras aqui. Então, muita paz para todos. Obrigada pela oportunidade e até a próxima, se Deus permitir. Agradecemos a irmã Lucia.